tarde, galera. Professor Kleber, da Autoescola Trânsito Seguro de Cidade Ocidental. Pessoal, o nosso assunto hoje é sobre a importância dessa matéria que salva vidas. E que salva, pessoal, vidas e que também ajuda pessoas a prosperarem, né? Isso porque a direção defensiva é uma matéria administrativa. Nós vamos explicar mais sobre isso daí. Bem, pessoal, nós sabemos que o nosso trânsito ele mata mais de 60 mil pessoas por ano, né? E os prejuízos são incalculáveis, porque quando não mata, torna uma pessoa improdutiva, né? Assim, dependente, pior do que isso, dependente, além de torná-la uma pessoa improdutiva, ela se torna uma pessoa dependente, né? Às vezes dependente de um equipamento hospitalar para manter viva, às vezes dependente de pessoas para estar ali, né? Então, os prejuízos são incalculáveis, certo? A gente fala média de 60 mil pessoas por ano, mas eu acredito que é muito mais do que isso, certo? Bem, pessoal, nós sabemos da importância dos automóveis, né, dos veículos de transporte, seja no modal ferroviário, rodoviário, aquaviário, né, dutoviário, aeroviário. Então, esses modais são de suma importância para que a gente possa atender a demanda do ser humano, na verdade, né? Ainda mais de uma cidade, certo? Então, é de grande importância o segmento de transporte. Então, no Brasil, por exemplo, nós utilizamos muito o modal rodoviário. O modal rodoviário, ele transporta mais de 63% das cargas, mais de 96% dos passageiros é através do modal rodoviário. Então, um modal muito importante. Para vocês terem uma ideia, pessoal, ele emprega mais de 3 milhões de trabalhadores, contribui com mais de 12% do PIB, ou seja, do Produto Interno Bruto. Então, é de grande importância o modal rodoviário. E, obviamente, falando de rodovia, nós não poderíamos deixar de falar do trânsito. O que é o trânsito? É a utilização dessa via, né? Certo é que rodovia é uma linguagem técnica do código lá no seu anexo 1, nos conceitos e definições, considerado como rodovia vias rurais, né? Que liga uma cidade a outra, né? Que faz limite com lotes lindeiros, que não possui interseção, faz limite com área adjacente. Então, a rodovia é essa situação aí, né? Então, a logística, pessoal, ela trabalha num tripé, né? Qual é o tripé da logística? É o transporte, o armazenamento e a distribuição. E o que é a logística? A logística nada mais é do que um processo estratégico, né, de implementação no transporte, no armazenamento e na distribuição, que tem por finalidade disponibilizar o produto e o serviço no momento certo e na quantidade certa, sem prejuízo ao menor custo. Isso é a logística. Quer dizer, a logística é que move tudo isso, né? Se formos falar de marketing, que é o conjunto, que também é um processo, né? O marketing também é um conjunto de ferramentas que faz com que um produto se torne conhecido, apreciado e comprado. E uma das ferramentas do marketing é o ponto que a gente chama de logística, é a disponibilidade do produto e do serviço.
Então está inserido a logística dentro do marketing. O marketing é quem fomenta os produtos e os serviços, né? É essa situação aí. Muito bem, pessoal. Então, do transporte aí, no modal rodoviário, nós temos o trânsito. E o trânsito, ele trabalha num tripé. Qual é o tripé do trânsito? O trânsito, para acontecer o trânsito é necessária a educação, a engenharia e o esforço legal. Não é? O que é a educação? A educação, sim, é um processo. É um processo de transmissão das informações e treinamento também das informações, que tem por objetivo mudar o comportamento do indivíduo. Isso é educação, não é? A engenharia, ela está onde, pessoal? Ela está nos automóveis, nos veículos, não é? Ela está na via, na infraestrutura, na rodovia, como nós comentamos. Aí está a engenharia. E o esforço legal? O esforço legal é o conjunto de leis, normas e a fiscalização que faz com que cumpra as normas para que possa garantir uma segurança. Bacana? Então, o trânsito, ele depende da educação. Tá? Sem educação, não tem como garantir um trânsito seguro. Ok? Então, o trânsito seguro, como relata o Código de Trânsito, é um direito de todos. Para isso tem que haver a educação. E aí essa matéria muito importante, que é a direção defensiva, né? Então, da direção defensiva, pessoal, para vocês terem uma ideia, nós conseguimos formar todo o conceito de trânsito, né? Todos os usuários da via, através da matéria de direção defensiva, a gente consegue formar, preparar esse pessoal para que eles possam utilizar a via sem obstruí-la e nem torná-la perigosa. É necessário esse papel da educação, não é? Para vocês terem uma ideia, na Alemanha, pessoal, onde o trânsito mata apenas 4.000 pessoas por ano, o pessoal estuda a média de 4 anos para tirar uma carteira de habilitação. Aqui no Brasil, é média de 120 dias, mas a pessoa não sai pronta, porque o processo educacional ele requer tempo, não é? E, obviamente, como uma plantação, requer também o solo tem que estar preparado, ou seja, o aluno ele tem que estar disposto a receber as informações, ok? Então, é de grande importância. Bom, quero falar também, pessoal, a respeito disso, da direção defensiva, e falar o quanto esse segmento ele emprega, né? Como eu comentei, são mais de 3 milhões de trabalhadores que trabalham no trânsito, seja na linha de transporte, de armazenamento, de distribuição. Tá, pessoal? Não estou contando o pessoal que forma a galera do trânsito, o pessoal que trabalha na fiscalização. Não estou contando a galera que está ali no transporte rodoviário. Ok? Pessoal do transporte rodoviário. Então, veja bem. Como eu comentei, o transporte rodoviário ele transporta carga e transporta passageiro. Carga, média de 63% das cargas em nosso país utiliza o modal rodoviário. Passageiro, média de 96% dos passageiros em nosso país utiliza o modal rodoviário, ou seja, utilizam o trânsito. E o que é o trânsito? O trânsito é a utilização das vias. Por quem? Por pessoas, veículos, animais. E o que essa galera faz no trânsito? Esse pessoal circula, param, estacionam, carregam, descarregam, embarcam, desembarcam, efetuam o transbordo e o transporte de produtos e serviços, certo? Seja no armazém, seja na linha de transporte ou seja na linha de distribuição. Então, quer dizer, o trânsito ele é bem amplo, né? E para isso, pessoal, para isso é necessário formar essa galera. Nós temos um monte de cursos aí na linha do transporte rodoviário, seja na linha
do transporte, do armazenamento ou da distribuição. Então vamos falar com o transporte de cargas, né? Como eu comentei, média de 63% das cargas utilizam o modal rodoviário. Então, que custo nós temos aí? Vamos começar com o TAC, né? Transportador Autônomo de Carga, onde a pessoa vai adquirir o RNTRC, o Registro Nacional Transportador Rodoviário de Carga. Né? Então existia aí a questão do custo TAC, né? Para formar lá aquela pessoa que tem chapa vermelha, quer fazer o frete, o caminhoneiro. Então essa galera aí, obviamente, partindo aí do Código de Defesa do Consumidor, né? Ou seja, a Lei 8078, né? Precisa garantir, a pessoa que vende, ela precisa da garantia do seu serviço. Né? Então, o Código de Defesa do Consumidor ele vem cobrar de quem presta o serviço ou de quem vende o produto. Então, é um direito do consumidor. E hoje, pessoal, no mundo em que nós vivemos, hoje, através, por exemplo, de um smartphone, você pede o produto. E ali, consequentemente, você já compra o frete. Certo? Então, é um segmento muito rico, tá? E que precisa garantir, né, a prestação de serviço. Então, existem cursos de especialização no segmento de transporte de cargas. Um deles é o Cargas Indivisíveis, né? Que nós tivemos uma resolução, que é a resolução 598, que coloca lá no campo de observação da CNH a abreviação do curso, né? Especializada em curso de transporte de cargas indivisíveis. São as abreviações dos cursos aí, né? Daí você tem o MOP, que é a Movimentação e Operação dos Produtos Perigosos, regulado pelo Decreto 96.044 de 1988, que a resolução mudou, né? Curso de transporte de produtos perigosos, né? CTPP, está lá na resolução 598. Ainda, pessoal, na linha de armazenamento, nós temos o curso que é regulado pela uma NR do Ministério do Trabalho, que é a NR11 do Ministério do Trabalho, né? Essa NR11 obriga também que as empresas de transporte, seja de passageiro, de transporte de carga, né, exige que eles façam o curso de direção defensiva anualmente, né? Aí você tem, dentro do armazém, o curso de operador de empilhadeira, que nós ministramos aqui na autoescola também, na Transseguro. Temos o curso de operador de guindalto, que é o MUNC, famoso MUNC, né? É o pessoal do transbordo, do ar-condicionamento, do carregamento, descarregamento, operador de empilhadeira em MUNC. E aí, para a linha de distribuição, o motofretista, famoso motoboy. Então, para atender aí tanto no transporte, no armazenamento e na distribuição, nós temos esses cursos aí citados: cargas indivisíveis, movimentação e operação de produtos perigosos, operador de empilhadeira, MUNC e motofrete. E na linha de carga, na linha de transporte, perdão, como é que fica? Segmento que transporta em média de 96% dos passageiros. Nós temos, para início, o transporte coletivo de passageiro, onde quem vai fazer o turismo, o transporte interestadual, internacional, intermunicipal, né, de passageiros, esse transporte, né, curso de transporte coletivo de passageiros. O que nós temos ainda com relação ao transporte de passageiros? O curso de transporte escolar, né, que ajuda aí na formação da criança, a utilização da via, segundo o capítulo 13 do Código de Trânsito Brasileiro. Nós também temos, pessoal, na linha de transporte passageiro, o curso de transporte de emergência. Quem é que tem que fazer esse curso? O policial,
o bombeiro, o motorista do SAMU, não é? Seja o policial das Forças Armadas, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, ou seja, todo veículo que goza da livre circulação, parada e estacionamento quando na efetiva prestação de serviço de urgência, segundo o artigo 29, parágrafo 7º da Lei 9.503, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Transbrasileiro. Beleza, galera? Então, quer dizer, são diversos cursos. E aí, para a linha de distribuição, nós temos o taxista, o mototaxista, que é regulamentado pelo CONTRAN, e aí depende de uma lei municipal. Tranquilo, galera? Então, a maioria desses cursos são com 50 horas. Então, por exemplo, o curso de operador de empilhadeira. A gente aqui aborda, por exemplo, a matéria de MOP, movimentação e operação de produtos perigosos, o uso de EPI, o uso de EPC, ou seja, equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual, certo? As classes de risco aí, segundo esse decreto citado, 96.044 de 1988, quem são eles? Explosivo, gases, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, oxidantes e peróxidos, infectantes e tóxicos, material radioativo, substância corrosiva e substância perigosa diversa, como relata lá o decreto 96.044 de 1988. Bacana, galera? Então são diversos cursos que a gente trabalha aqui. E todos eles, pessoal, a gente aplica essa matéria que é a direção defensiva, né? Direção defensiva, onde nós tratamos nessa matéria das condições adversas. Quais são as condições adversas? Vamos lá. Condutor, veículo, passageiro, carga, luminosidade, via, trânsito, tempo, né? Então, para cada condição adversa dessa daí, a gente apresenta o quê? Obviamente, o problema da condição adversa e a solução da condição adversa, né? E a gente soluciona ela com o quê? Com os elementos básicos da direção defensiva. E quais são os elementos básicos da direção defensiva? Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Certo, galera? Então são esses aí os elementos. Bom, para início de conversa a respeito da importância da direção defensiva, pessoal, são esses tópicos aí, tá? Então, o trânsito seguro é um dever de todos. Porém, para que isso aconteça, é necessário educação, engenharia e esforço legal. Bacana, pessoal? Bom, pessoal, abraço aí do professor Kleber. Qualquer coisa nós estamos aí, nesses telefones aí na tela, né? 61 3084 5278 ou no WhatsApp 61 9999 5278. Abração, estamos aqui, pessoal. Fiquem com Deus, viu?